Então, lá no início, né, quando começaram a surgir as primeiras formas de curar, as primeiras maneiras de curar foi no Egito. Então, o Egito trouxe para nós a primeira medicina. O primeiro médico no mundo ele era egípcio. O primeiro enfermeiro era egípcio. Só que tinham, naquela época, 3 categorias de curadores, digamos assim, ou terapeutas, porque eles eram classificados com a mesma importância. Os 3 tipos de terapeutas, eles tinham a mesma importância. O primeiro grupo de terapeutas era o grupo dos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles eram aqueles homens, né, que tinham o poder de convencer, na época, uma deusa que era chamada, era a deusa do castigo, vai. Então, eles acreditavam que toda doença que aparecia nas pessoas era essa deusa que estava colocando para castigar a pessoa porque ela fez alguma coisa errada. Então, a doença era um castigo. E quem punha essa doença e tirava era só essa deusa. Só que os sacerdotes tinham o poder e a influência de convencer essa deusa de tirar a doença da pessoa. Então, quando a pessoa estava doente, buscava o sacerdote, né, e pedia para ele. Aí ele ia interceder junto a essa deusa e tirar aquela doença, né? Pedir para ela perdoar os pecados, enfim. Depois, tinha um outro grupo que eram os magos. Os magos também acreditavam que nessa deusa do castigo. E tinha que ser uma mulher, né? Deusa do castigo. Eles também acreditavam. Só que eles acreditavam que não é só essa deusa que castigava as pessoas que pecavam com doença. Eles acreditavam, os magos, que existiam os maus espíritos e os maus espíritos se apoderavam do corpo daquela pessoa e colocavam doença. Aí esse era o segundo grupo, dos magos. Aí tinha um terceiro grupo, que eram os médicos, os chamados doutores daquela época. Só que esses doutores, eles frequentavam uma escola que chamava Escola da Vida, né? Isso aí é anos antes de Cristo, tá? E nessa Escola da Vida, eles já estudavam anatomia, porque esse grupo de curadores ou de terapeutas acreditava também na deusa da morte, do castigo, acreditava nos maus espíritos, só que eles também se preocupavam em descobrir maneiras, formas de tirar a doença do corpo físico. Não só buscar o perdão dessa deusa ou o exorcismo desses maus espíritos, mas os médicos acreditavam também nos maus espíritos e no castigo dessa deusa. E foi assim, né, durante muito tempo. Aí depois os gregos foram passear lá no Egito e aprenderam muitos com os egípcios a respeito de curas, né? E é claro que colocaram os conhecimentos gregos, né? Foram mudando, alterando, mas sempre desde que o mundo é mundo, que as curas estão sempre relacionadas à religião ou à religiosidade. Vocês podem ver que os óleos essenciais, né? A cromoterapia, que surgiu lá no Egito, depois eles ensinaram para os gregos e para os chineses, né? Eles, quando iam fazer rituais religiosos, acendiam os incensos, que na verdade naquela época eles queimavam ervas aromáticas. Depois é que vieram os incensos, mas a ideia surgiu dessa queima das ervas aromáticas. Então, a gente vai observar que sempre teve uma crença de que a doença tinha ligação com o pecado, com o lado espiritual
e que isso afetava o corpo como castigo, né? Aí depois de alguns anos, a gente dá um salto agora na medicina clássica, né? E aí a gente vai entender que a medicina clássica trouxe uma forma de pensar um pouco diferente, né? Peraí, será que o homem ele não tem assim autonomia sobre essas questões, né? Será que não existe uma outra forma de tratar que não somente a religiosa ou a filosófica, né? Que é um pensamento da medicina mais moderna. E aí é onde mora o perigo. Porque para a gente criar uma nova forma de cura, não necessariamente nós temos que desvincular as outras. Não descartar uma técnica em função da outra, até porque o ser humano ele é muito complexo. Eu acho que foi aí que entrou uma situação que é uma situação presente no ser humano, né, em quase todas as coisas no mundo de forma geral, que é o radicalismo. Quando lá no início eles eram muito radicais, achavam que qualquer pecado a pessoa estava condenada à doença, ou ela estava condenada a atrair maus espíritos, né? Era um radicalismo. Tudo era pecado e tudo ia para a condenação espiritual, né? A deusa da morte ia mandar doença, né? E a pessoa não tinha a possibilidade sozinha de se livrar da deusa da morte, tinha que ter o sacerdote, tinha que ter o mago, tinha que ter o médico. Claro que isso era radical. Depois entrou a medicina clássica, que também tem o seu lado radical, né? Não, tem que ser assim, com esse medicamento, com essa técnica, esquece religião, isso aí é coisa de esoterismo, isso aí é coisa de religião. Não, a ciência tem que desvincular da religião. Quem falou que tem que desvincular? Então, quando a gente fica radical também, né? Claro, nós devemos muito à medicina clássica, até porque ela também é divina. O Pai Eterno, ele oferece oportunidade para as mentes humanas, né, que estão ligadas ao bem através da inteligência, para criar vacinas maravilhosas, métodos de cirurgia tão mais simples, que traz tão menos sofrimento para a humanidade. É indiscutível a medicina, o avanço, e graças a Deus ela está avançando cada vez mais. Antigamente, para tirar uma vesícula tinha que abrir quase que metade da pessoa, hoje faz 3 furinhos, né? Nós temos médicos magníficos, o Brasil é referência em cardiologia no mundo, então beleza, vamos continuar, mas sem o radicalismo, nem para o lado religioso, nem para o lado espiritual, nem para o lado da medicina materialista, não podemos. Então, se a gente for analisar hoje, né, terapia holística, terapias complementares, né, que está aí no Sistema Único de Saúde, qual é o objetivo que ela tem hoje? Ou talvez até nem eu devesse dizer objetivo, mas função, é agregar. Nós devemos sim ter religiosidade, porque o que significa a palavra religião? Significa religare em latim, que significa religar em Deus. Então a religião sempre foi necessária, porque é uma forma do ser humano se ligar ao Pai, ao divino, à fonte, mas através da religiosidade. E qual a diferença, Silvia, de religiosidade e religião? É uma diferença enorme, do tamanho do abraço que eu gostaria de dar nos meus alunos. Qual é a diferença? A religião, ela segue padrões
e regras humanas, e a religiosidade segue as leis divinas. Então, nós temos que agregar, sim, religiosidade, medicina clássica tradicional, essa que está aí bombando cada vez mais, e as terapias complementares, porque as terapias complementares, né, ou a terapia holística, ela está com um pé na religiosidade e um pé na medicina clássica física. Porque nós somos físico, a gente é matéria, tem que tomar remédio muitas vezes, né? Às vezes tem que passar por uma intervenção cirúrgica, claro. E tem o outro lado, né? Da medicina complementar, que vem complementar a medicina clássica. E essa medicina complementar, que é holística, ela preza e ela revela as necessidades que todos nós temos, emocional, física e espiritual. Mas espiritual no contexto religiosidade, ou seja, existe uma parte em mim que continua vivendo depois que a minha matéria vai para debaixo da terra. Ou seja, o meu espírito. Espírito não enquanto religião, mas enquanto religiosidade, ou seja, eu estou ligado em Deus. Quando a matéria, né, não tiver mais utilidade para o meu espírito continua religado em Deus, no Pai, no Criador, cada um chama como se sentir melhor.